Que a paz do nosso divino Mestre Jesus permaneça entre nós. Hugo Mendonça, orador de Pernambuco, conta-nos em uma de suas palestras que, certa feita, surgiu uma notícia que, num centro espírita, na periferia de Pernambuco, Jesus estava comunicando. Isso trouxe um grande reboliço à cidade, uma repercussão muito grande. E afirmavam que a comunicação era psicofônica. Isso quer dizer o quê? Que o espírito falava através do médium. Multidão começou a correr em busca dessa casa espírita. Então, a Federação Espírita do Pernambuco, sabendo disso, resolveu fazer uma averiguação e escolheu um representante para ir até lá. Chegando lá, este representante encontrou uma fila enorme, uma multidão mesmo à espera para ser atendido. E ele, por sua vez, ficou na fila, não se apresentou como representante da Federação Espírita de Pernambuco e aguardou que chegasse a sua vez. Quando chegou a sua vez, antes dele adentrar, ele fez uma prece e logo foi até o médium. Sentou-se à sua frente. E, quando ele sentou-se à frente do médium, ele olhou bem para o médium e perguntou ao espírito: meu irmão, você é mesmo Jesus de Nazaré? O espírito, através do médium, responde prontamente: Eu não. Eu sou Jesus, da cidade de Pingas. Eu morri há pouco tempo. E como eu gostava muito de reunião de descarrego, então eu cheguei até aqui. E quando aqui cheguei, as pessoas começaram a me consultar. Eu gostei disso. E aqui permaneci e estou até hoje. Então vejam, meus irmãos, provavelmente a condição moral do representante da Federação Espírita de Pernambuco pesou. E o espírito não conseguiu responder da mesma maneira que ele fazia com as demais pessoas que iam até lá em busca de ajuda, em busca de um conselho, né? E ele, então, ele respondeu que ele não era, ele não mentiu. Isso, talvez, como já disse, por ser uma pessoa idônea, né? E, além disso, provavelmente, o espírito não disse que era Jesus de Nazaré. Ele se apresentou como Jesus, porque, de fato, ele se chamava Jesus. Mas as pessoas tão carentes começaram a acreditar que fosse Jesus de Nazaré. E o espírito, mais ignorante do que mal, ele pôde se divertir à custa da carência e da ignorância das pessoas. Vejam, então, como esse fato revela o que acontece quando nós acreditamos em tudo que os espíritos falam e acreditamos em todos os espíritos. São João, nesse capítulo, nos diz: põe-se em guarda contra eles, quando nos adverte: meus bens amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai que são de Deus, porque muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Primeiramente, nós vamos definir, claro que vocês já sabem, nós vamos recordar apenas, né, para uma reflexão, o que seja profeta. O que se entende pela palavra profeta? Profeta, no sentido evangélico, significa
aquela pessoa que anuncia os desígnios divinos, que prediz acontecimentos por inspiração de Deus. O verdadeiro profeta, encarnado ou desencarnado, é aquele que vive e exterioriza a caridade, o amor, tendo em mente o coração e voltados para os ensinos de Jesus. E o que são falsos profetas? Falsos profetas são todos aqueles que servem de todos os meios para prevalecer a sua ideia, para conseguir atingir o seu objetivo. São pessoas auspiciosas, intolerantes, fanáticas e, sobretudo, querem confundir as almas simples e confiantes. Nos dias atuais, nós podemos definir os profetas como os médiuns. Por quê? Porque os médiuns são os indivíduos que, dotados das faculdades especiais, que lhes permitem falar e agir sobre a orientação espiritual. Hoje, muito mais do que ontem, tem surgido muitos falsos cristos e falsos profetas, pois todos sabemos que nós nos encontramos numa fase de transição. A Terra está mudando, ela está deixando de ser um planeta de expiações e provas para se tornar um planeta de regeneração, onde o bem prevalecerá. Então, é comum que apareçam muitos profetas se apresentando em todas as camadas religiosas, porque não existem médiuns só entre os espíritas. Existem médiuns em todas as religiões. Eles não dão essa denominação, mas dizem que recebem a visita do Espírito Santo, falam em outras denominações, mas o importante é que todos preconizam que recebem uma orientação do alto, né? É uma orientação espiritual. E, de fato, existem já entre nós espíritos veneráveis, que aqui estão para tornar o nosso mundo melhor, que aqui estão para alavancar o progresso. Mas, em contrapartida, porque é a última chance que todos nós temos de ficar ou não neste planeta. Porque se nós não aproveitarmos bem esta nossa reencarnação, e nós talvez não tenhamos condições de retornar a este planeta. E hoje eu estava assistindo uma pequena palestra do Haroldo, e ele disse uma coisa muito interessante, e que cabe na nossa conversa de hoje. Ele disse assim: hoje, o que está mais fácil é pedir moratória. Está muito fácil, nós somos atendidos imediatamente. O que quer dizer isso? Quando a gente fala, ai meu Deus, eu quero viver mais um pouco, eu não quero morrer agora, vamos falar a palavra morrer, né? Eu não quero morrer agora. Nós estamos sendo atendidos. Ah, tá bom, você vai viver até 100 anos, 105. Por quê? Porque está muito difícil reencarnar. Está muito difícil, a fila está muito grande. Então, ele está deixando outros aqui, né? Porque está difícil, então, pelo menos, fica mais gente aqui e dá oportunidade para os outros reencarnarem. E pensando nisso também, nós sabemos que os espíritos, eles poluem por todos os lados. Nós estamos, hoje, por exemplo, estamos aqui com o salão praticamente lotado. Mas nós sabemos que existem 3, 4, 5, 6 vezes mais espíritos aqui do que encarnados. Por quê? Muitos vêm para aprender.
outros vêm para nos ajudar, para nos intuir, para que nós prestemos atenção. Vem nos ajudar mesmo. Nosso anjo de guarda, espíritos familiares, aproveitam quando estamos em uma reunião para de nós se aproximarem. E existem também espíritos que querem prejudicar, porque eles não querem deixar que haja progresso. Mas eles não conseguem isso, né? São os falsos profetas. Mas eles não conseguem o seu intuito, porque as bênçãos de Deus são bem maiores, né? Então, hoje, esses espíritos, eles estão aqui entre nós, muitos, como já disse, para nos ajudarem, e outros para prejudicarem. Sabemos que o mundo está em crise. Todos nós estamos acompanhando o nosso Brasil, a crise pela qual está passando, e não só o Brasil, o mundo está em crise. E crise de dignidade. É a maior crise que está acontecendo, é a de dignidade. Então, não é de sábios que nós estamos necessitando atualmente. Hoje, os problemas intelectuais, os problemas de inteligência, já estão sendo resolvidos. Haja visto o progresso da tecnologia e das ciências, de todos os campos. Não precisa ser muito inteligente para ver o tanto que o campo da medicina avançou nesse século, da tecnologia muito mais, né? Avançou em 10 anos o que não tinha em 1 século, 2 séculos. Então, isso tudo é muito importante para o nosso mundo. Mas, apesar de todo esse progresso científico e tecnológico, o que está acontecendo? A crise continua. E eles não estão sendo capazes, nem os economistas, nem os políticos, de solucionar os problemas do mundo. Problemas da miséria, problemas do crime, dos vícios e das próprias enfermidades. O momento que nós atravessamos é um dos mais angustiosos. São momentos difíceis mesmo para todos, porque eu tenho certeza que se eu perguntasse um por um, você tem algum problema na sua vida? Todos nós temos problemas, ou pequenos ou maiores, mas temos. Porque a felicidade total não é deste mundo, né? Como Jesus já nos dizia. E principalmente porque nós temos que caminhar para o progresso. E o progresso traz desconforto. Num campo, ele traz conforto, mas no outro, traz desconforto, pelas cobranças que nos são impostas, né? Então, e nesses momentos, aparecem esses falsos profetas, e eles pregam aquilo que o seu coração não aprova. E suas ações e hábitos se não confirmam na prática o que eles falam. Eles querem deixar-nos confusos, nos enganar, né? Qual é a preocupação maior de um mau profeta, de um falso profeta? É os atos exteriores. Ele se preocupa com os atos exteriores, atrai atenção até de multidões, em virtude de fenômenos mediúnicos, que encantam sentidos. E encantando os sentidos, eles chegam a hipnotizar as mentes de muitos invigilantes. Estejamos atentos, né? Porque os verdadeiros profetas, eles se revelam pelos atos. Os verdadeiros profetas se revelam pelos atos e são descobertos pelos outros, enquanto que os falsos profetas apresentam por si mesmos. Eles querem aparecer. Eles querem que todo mundo os conheçam como bons, como salvadores da pátria. E outros, e como disse o próprio Evangelho na noite de hoje, muitos se apresentam como Cristo,
como seus apóstolos, como Maria de Nazaré e outros espíritos veneráveis. Eles usam esses nomes para justamente atrair a multidão, né? Infelizmente, ainda eles conseguem, eles encontram bastante pessoas crédulas para aceitar as suas imposturas. E por que ainda se aceitam essas imposturas? Principalmente, falta de vigilância, falta de estudo, falta de comprometimento moral. Eu não estou aqui julgando ninguém. Estou apenas, através de estudo, a gente percebe-se que ainda muita gente, hoje, depois de 170, quase 2 séculos do Espiritismo, quase 2 séculos, tem gente que ainda procura fenômenos, que ainda quer procurar os lugares aonde se faz uma coisa diferente. E não percebendo que o que é diferente é aquilo que toca o nosso coração. Isso é o diferente. Isso é o que nós estamos precisando. Aquilo que toca o nosso coração. Aquilo que faz com que nós sejamos capazes de mudar os nossos hábitos, de mudar as nossas atitudes e ver aquele que caminha ao nosso lado como irmãos. Joana de Ângeles, em um dos seus pensamentos, no livro Hoje, de psicografia de Divaldo Pereira Franco, ela nos fala assim, que hoje nós precisamos olhar mais para os invisíveis. Quem são os invisíveis? Os moradores de rua, as pessoas que passam dificuldades que nós não entendemos, pessoas que estão jogadas na rua pelo vício. E nós, quantas vezes nós passamos por eles e não o vemos. São invisíveis. E ela faz um alerta que nós temos que estar atentos, porque quem sabe será um desses invisíveis que estará nos ajudando um dia. Então, é isso que nós estamos precisando para nos livrar dos falsos profetas. Amor. Conscientização de que somos todos irmãos e que todos estamos na mesma luta e que hoje, se não sofremos às vezes lutas acerbas que vemos nossos irmãos, talvez não é porque somos melhores, é porque talvez ainda não tenhamos força para suportar o que eles suportam. Então, e essa categoria de espíritos, o Espiritismo veio falar, pela primeira vez, né, o Espiritismo é que mostrou que existem falsos profetas, não só entre nós encarnados, mas também no mundo espiritual. E daí a advertência de São João, né? Não acrediteis em todos os espíritas, provai-os se são de Deus. Então, a nossa responsabilidade é muito grande, né? Porque esses espíritos que hoje são os falsos profetas, onde eles estavam antes? Entre nós. Agora estão na erraticidade. O que é erraticidade? Eles estão no plano espiritual e erraticidade é o intervalo de uma encarnação a outra. Então, eles estão lá para também progredirem. Mas muitos não querem isso ainda e se afastam e querem também nos levar ao erro, né? E aí a pergunta se no Evangelho faz essa pergunta: será que no Espiritismo há maior chance de existir esses falsos profetas? Ainda bem que os Espíritos dizem não. Não existe uma maior chance
de falsos profetas no Espiritismo. Por quê? Porque eles poderão enganar por um tempo. Eles usarão as máscaras por um tempo. Mas um dia elas cairão e não vão poder abusar de muito tempo, porque sempre haverá aquele vigilante, aquele que de fato quer passar os verdadeiros ensinos de Cristo e que estão atentos e que ajudam para que isso não aconteça. O Espiritismo, nós sabemos que ele tem 3 aspectos, né? Ciência, religião e filosofia. E como ciência, ele nos oferece os meios de experimentar se esses espíritos são falsos ou são de Deus, através das características que eles nos mostram. Características estas que são sempre de ordem espiritual, nunca material. Este conhecimento se dará, uma das formas, se dará através do estudo. É por isso que o espírita, principalmente, tem que estudar. Quando vocês vêm nesta reunião, é uma forma de estudo. Porque aqui, a pessoa que está aqui, por exemplo, eu hoje, eu tive que preparar. Isso não são palavras minhas. O que eu falo não é o que eu sei, não é o que eu faço. O que eu venho aqui e transmito para vocês é o que eu preciso aprender também. É aquilo que eu estudei para passar para vocês. Então, o meu estudo eu passo para vocês. E quantos de vocês já estudaram e agora já estão fazendo reflexões bem melhores do que a minha? Eu tenho certeza que muitos de vocês já leram o Evangelho, já estudaram esse item e já fizeram e fazem reflexões bem melhores do que a minha. É só nós nos propormos ao estudo, porque assim nós poderemos aplicar as palavras de Jesus. Reconhece-se a árvore pelos frutos que dão. Uma boa árvore não pode dar maus frutos, e uma árvore má não pode dar bons frutos. Então, usando a razão, julgam-se os espíritos pelas qualidades de suas obras. Assim nos perguntamos, como agir com esses falsos profetas? Em relação aos espíritos que se manifestam, eis algumas das características que podem nortear os participantes de uma reunião mediúnica e também todos nós que participamos de uma reunião como esta, uma reunião doutrinária. Primeiro, temos que ter bom senso. Bom senso. Temos, sim, que desconfiar dos espíritos. Ninguém pode afirmar que todos os espíritos falam coisas boas aos falsos profetas. Então, temos sim que desconfiar dos espíritos, analisar. O espírito superior, ele não se preocupa se um dia nós duvidarmos de uma comunicação dele. Ele não se preocupará. Pelo contrário, ele ficará feliz que nós estejamos reflexionando sobre o que ele falou. E porque, principalmente, gente, nós temos que desconfiar dos espíritos que se apresentam como conselheiros. Mas, nas entrelinhas, eles pregam a desunião e o isolamento. Um profeta bom, um espírito bom, ele jamais, ele pregará a desunião. Ele procurará de todos os meios trazer mensagens positivas e que ajude um grupo a crescer. E outra coisa, ele também não provoca o isolamento, quer dizer, você é melhor, continue assim, não se misture. Tiver qualquer coisa, com uma referência dessa, falando que você é o melhor, que você deve continuar assim, cuidado. Isso poderá ser fascinação.
Fascinação é uma espécie, é um tipo de obsessão. Ele fascina o médium, e o médium fica feliz de ouvir as palavras que ele dirige a ele. Então, é muito perigoso isso. Cautela, sem preconceito. Então, a gente não pode também ser preconceituosa. Não, aquele centro, aquele não pode ter recebido esse espírito superior. Imagina, não. Ninguém pode julgar outro centro, ou seja, o centro que frequenta. Ele tem que analisar, reflexionar, mas não fazer julgamento. Tem que ser cauteloso, não pode ter preconceito. E prudência sem temor. O espírita não precisa ter medo de espíritos. Somos espíritos, não é? Somos espíritos encarnados. Nós não precisamos ter medo de nenhum espírito, porque a influência espiritual só se dará por afinidade. Nenhum espírito trevoso se aproximará de nós se nós estivermos ligados ao bem. Nenhum. Só haverá influência se houver afinidade. Então, nós é que atraímos a companhia que nós queremos para nós. Com esses cuidados, com uma prece sincera e com a vigilância, nós estaremos preparados para analisar sempre e, principalmente, para não cairmos nas mãos desses falsos profetas. E muitos perguntarão, mas se uma casa espírita é séria, as reuniões são sérias, pode haver ainda a infiltração de um falso profeta? Pode. Pode. Como? Principalmente usando o personalismo, o orgulho, a vaidade. O espírito se aproxima de um médium e começa a fazer certas bajulações. E começa a se apresentar com o nome venerável. E o médium vai se achando importante. Vai se achando que ele está por cima, que, olha, ele só recebe espíritos de luz. Então, começa a ter falhas de conduta do médium, né? Mas e se a casa é séria? Como que um dirigente espiritual deixa isso acontecer? Porque todas as reuniões existem. Hoje, por exemplo, nós temos o Valentim como dirigente aqui do nosso, como encarnado. Mas existe para essa reunião o dirigente espiritual. E por que o dirigente espiritual deixa que o médium seja levado? Ele deixa para que o médium se corrija, para que sirva de lição para o médium e para que ele se corrija, né? Ele perceba suas falhas e mude de conduta. Então, Jesus tinha uma máxima que ele dizia assim, ó: impuro é o que sai da boca do homem. Isso reflete uma grande verdade e sobre a responsabilidade que nós temos em relação aos nossos pensamentos, aos nossos atos e às nossas palavras, né? Porque é isso que nos levará a influências espirituais que atrairemos. Lembremos sempre que o Espiritismo é uma doutrina que se dirige à razão, ao coração e à mente. E apelando para a nossa inteligência, então, para o nosso sentimento e nunca para os nossos sentidos físicos. A razão é o guia da inteligência, escudo da vontade e é a reguladora de nossos sentimentos. Nós precisamos procurar buscar melhor, modificar as oportunidades que nos são oferecidas. Chegou a hora de nos transformarmos, domesticando o lobo que existe em nós.
E rapidamente eu vou contar uma fábula para vocês que vocês já devem conhecer. É dos índios Cherokee. Eu não sei se fala Cherokee, não. Estou falando do jeito que tá escrito. Certo dia, um jovem índio Cherokee chegou perto de seu avô para pedir um conselho, porque momentos antes, um de seus amigos havia cometido uma grande injustiça contra ele. E ele ficou tomado de raiva e resolveu buscar os sábios conselhos do avô antes de tomar qualquer atitude. Aí o velho índio olhou bem nos olhos do neto e disse assim: eu também, meu neto, às vezes sinto grande ódio daqueles que cometem injustiça, sem sentir qualquer arrependimento pelo que fizeram. Mas o ódio corrói quem o sente e nunca fere o inimigo. É como tomar veneno e querer que o inimigo morra. Várias vezes eu lutei contra esses sentimentos. E é como se existisse dentro de nós dois lobos. Um deles é bom e não faz mal. Ele vive em harmonia com todos ao seu redor e não se ofende. Ele só luta quando é preciso fazê-lo e de maneira correta. Mas o outro lobo, esse é cheio de raiva. A coisa mais insignificante é capaz de provocar nele um terrível acesso de raiva. Ele briga com todos o tempo todo, sem nenhum motivo. Sua raiva, seu ódio é inútil. São muito grandes e, por isso, ele não mede consequência de seus atos. Mas tudo isso é inútil, pois nada irá mudar com sua raiva. Às vezes, é difícil conviver com esses dois lobos dentro de mim, pois ambos tentam dominar o meu espírito. O garoto olhou intensamente nos olhos do seu avô e perguntou: e qual deles vence? Ao que o avô sorriu e respondeu baixinho: aquele que eu alimento. Então, é isso aí. O que significa essa lenda para nós espíritas? O uso do nosso livre-arbítrio. Todos nós temos opção de escolha. Todos os dias eu posso escolher. Hoje eu vou ser feliz, hoje eu vou ser infeliz. Eu faço a minha escolha pelos atos que eu tenho, né? E para encerrar, eu vou ler para vocês um aprendizado muito que eu achei maravilhoso, como sempre, né? De Emmanuel. Emmanuel é o nosso professor mesmo espiritual. Olha o que ele nos fala sobre o tema da noite. Falsos profetas. Falso profeta. Falso profeta não é só aquele que perturba a serviço da fé religiosa. Sempre que negamos a execução fiel de nossos deveres, somos mistificadores diante da lei divina que nos emprestou os dons da terra em favor do aprimoramento de nós mesmos. Na maledicência, somos falsos profetas da fraternidade. Na discórdia, somos falsos profetas mistificadores da paz. Na preguiça, somos falsos profetas charlatães do trabalho. Na indiferença, somos falsos profetas inimigos do dever. Toda vez que olvidamos as nossas obrigações de solidariedade para com nossos semelhantes, que prejudicamos o serviço que nos cabe atender, que fugimos aos nossos testemunhos de humildade, que oprimimos as criaturas inferiores, somos falsos profetas do ideal superior que abraçamos com Cristo. A terra é a nossa escola, o lar é o nosso templo, o próximo é o nosso irmão, a humanidade é a nossa família, a luta é o nosso aprendizado, a natureza
é o livro sublime da vida. Não nos esqueçamos, assim, de que um dia seremos chamados à prestação de contas dos talentos e dos favores que hoje desfrutamos, para resgatar o dia de ontem e santificar o dia de amanhã. Muita paz a todos.